Toda consciência não exercida por ti vai ser controlado por uma pessoa, um ambiente, uma influência, uma celebridade, um artista, um autor, etc, etc, etc. A tua missão é muito simples, tu tem que entender que a maior parte do tempo tu passa fazendo coisas de forma automática. Tu é quase um robozinho autômato, tá? Porque tu não exerce muita consciência naquilo que tu faz. Logo, tu tende a ser uma pessoa mais triste pelo fator de que tu não controla a qualidade do tempo que tu vai passar fazendo algo. Pensa no seguinte, quando tu lê um livro, tu pode ler aquele livro devagar, pensando sobre o conteúdo, tornando aquele conteúdo mais inteligível para si próprio, ou tu pode ler de forma tão automática que tu lê 10 páginas e não sabe nem o que leu na 5ª página. E a única forma de te retroceder esse processo de ser humano autômato é exercendo a consciência e preenchendo todas as lacunas que faltam ali a tua presença total. Cada vez que tu estiver fazendo algo, a partir de hoje eu quero que tu se lembre das minhas palavras e preste atenção. Quando estiver comendo, preste atenção no gosto da comida. Quando estiver me escutando, preste atenção na tonalidade da minha voz, que vai e volta, fica mais alta, mais baixa. Eu me empolgo, às vezes sai um sorrisinho quando eu tô falando. Quando tu estiver pensando em alguma coisa, capta aquele pensamento que passou ali bem rapidinho na tua mente e pensa sobre esse pensamento. Faça esse processo inverso. Em vez de fazer tudo e só fazer, tome consciência do que tá fazendo. Eu sou Thiago Krasevski, não esquece de deixar o teu like nesse vídeo e nem de se inscrever aqui no canal. Uma das partes principais de tomar consciência da própria vida e controlar ela é saber que existem pessoas más. E eu escrevi um livro chamado Príncipe das Sombras, onde eu dou todos os detalhes sobre como uma pessoa má age, ok? Tá aqui no primeiro link da descrição. Bom, existem 4 pilares para te ser um ser humano de alto valor. O primeiro pilar é o da maturidade intelectual. Tu precisa entender que se tu deixar as pessoas de fora como jornalistas e artistas introjetar conceitos em ti, por mais forte emocionalmente e intelectualmente que tu seja, tu vai acabar caindo no papinho desses vagabundos. Claro que há artistas excelentes escritores, excelentes cantores, bom, há inúmeros jornalistas também que fazem um exímio trabalho, eu já disse isso, eu tenho meus jornalistas preferidos. Mas jamais se deixe levar pela ideia de que porque alguém apresenta um programa de TV, essa pessoa tem autoridade para saber exatamente do que ela fala. Faça um teste por si mesmo. Eu comecei a fazer isso, tá? Comecei a pegar as notícias que eu lia e ir atrás da informação. Todas informações enviesadas. Jornalistas militantes selecionam o trecho exato de algo que pode prejudicar a concorrência, jogam aquilo no ar de uma forma bombástica, dando a entender que tal ser humano é um lixo. E aí as pessoas caem nessa calhorda e aí ficam com a opinião mais suscetível a odiar alguém que os jornalistas têm como alvo simplesmente porque eles escolheram isso. Não porque as pessoas tomaram a devida consciência sobre os fatos corretos, mas sim porque o jornalista foi lá e mentiu, mascarou, manipulou, enviesou uma informação, o conteúdo de uma informação para prejudicar alguém. E ainda existe muita pessoa que fica achando que é totalmente consciente da sua maturidade intelectual e acha que os seus próprios conceitos vêm delas mesmas, quando na verdade vem de uma outra pessoa que no século passado falou algo, e aí essas pessoas defendem aquilo cegamente sem saber da realidade mesmo, dos fatos, do conteúdo das informações de forma precisa, e saem defendendo uma bandeira sem ter o menor grau de consciência do que aquilo implica realmente. Vou dar um exemplo explícito. A gente tem um partido no Brasil que se chama PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Ou seja, tu acha que quem faz parte desse partido tem a consciência de que a ideologia proposta por Karl Marx já matou mais de 100 milhões de pessoas e as estimativas continuam aumentando porque chega novamente idiotas no poder e matam mais pessoas? Tu acha que uma pessoa que apoia Karl Marx, que apoia a ideologia comunista, é alguém realmente consciente, tá com a
posse das suas faculdades mentais em dia. Não, é alguém que tem falta de maturidade intelectual e não consegue pensar por si próprio. E aí ela tem que ver o mundo sobre uma certa máscara onde os ricos mandam em tudo e os pobres são sempre prejudicados e não fizeram nada, etc, etc, etc. Mas qualquer imbecil desmente isso. Qualquer imbecil que tenha lido 3 livros, pega um Ludwig von Mises, pega um Frederic Bastiat, meu Deus do céu. O segundo pilar aqui que tu tem que aprender: existe uma sabedoria ancestral em todos nós introjetado que eu não sei nem explicar isso. Eu vou pegar as minhas maiores referências em Carl Jung e no Napoleão Hill. Ambos chegaram a uma conclusão. Nós podemos ter acesso a um tipo de informação que tem uma inteligência quase que inesgotável, ou talvez até inesgotável, que transcende muitas nossas capacidades. E essa inteligência aparece para nós em uma forma de um outro eu, vamos colocar nessas palavras, tá? E este outro eu sabe agir quando nós não sabemos agir. Este outro eu tem uma confiança inabalável, consegue montar planos melhores, consegue ter uma visão que nós, por conta própria, não teríamos. E, como postula o Napoleão Hill, a maioria das pessoas normalmente só tem acesso a esse outro eu quando tá em uma situação de pressão extrema. E aí eles conseguem se desenvolver, armar um plano, porque aí tá sobre um risco iminente. Agora, quando a pessoa tá confortável, ela só tem acesso ao normal, não vai em buscas ambiciosas, e nesse caso ela acaba ficando para trás. E já no caso do que o Jung diz, ele postulou o seguinte, ó: nós temos a capacidade de acessar conhecimentos que estão ocultos para nós através da sabedoria ancestral que veio se formando junto com os animais e o nosso cérebro que veio se montando, vamos dizer assim, se adaptando, ganhando forma. Então, esse nosso cérebro, ele tem a capacidade de tornar coisas que não são inteligíveis para nós totalmente inteligíveis, degustáveis de uma forma simples, e nos ajuda a desvendar os mistérios da humanidade que antes estavam ocultos aos nossos olhos, tá? Lembrando, é claro, que o Napoleão Hill e o Jung são contemporâneos, eles viveram mais ou menos na mesma época, só que o Napoleão Hill era um americano e o Jung um suíço, logo eles não devem nem ter se conhecido em vida, ok? O terceiro pilar, e esse aqui é fundamental: tu precisa aprender a controlar as tuas emoções. Um homem que não controla as suas emoções é um rato. Ele se intimida por qualquer medinho, ele perde a sua fé, ele não sabe quando agir, ele é descalibrado socialmente. As pessoas não gostam de pessoas que não controlam suas emoções, pô. Se tu tá conversando com alguém e essa pessoa tá dando sinais de antipatia, tu tá jogando um conteúdo na cara dessa pessoa e ela tá tipo, e tu não consegue perceber isso, tu é um mentecapto, tu é um inepto socialmente. Tu tem que entender que se tu jogou um assunto, a pessoa fez assim, troca de assunto, ela vai mudar as feições sociais, tu vai as feições faciais, tu vai ler melhor as emoções dela, tu vai conseguir ter a empatia, como diz o Robert Greene. O nosso cérebro, ele é feito para ter uma empatia extrema. Nós não conseguiríamos viver sem ter empatia em alto grau, porque o nosso cérebro é constituído justamente para isso. Então, se tu não consegue fazer essas coisas básicas de puxar um assunto que alegra uma pessoa, que faz ela dar risada, que descontrai, que faz a vida melhor dela, é porque provavelmente tu não controla e não entende as tuas próprias emoções. Porque alguém que não entende as próprias emoções não consegue ter esse grau de empatia para uma conversa saudável. Logo, o primeiro indício de que tu não é uma pessoa saudável é olhar para os relacionamentos à tua volta. Tu tá se dando bem com as pessoas ou tu briga o tempo inteiro? Se tu briga o tempo inteiro, tenho péssimas notícias para ti, mas não notícias devastadoras. Tu
tu apenas precisa aprender a fazer uma gestão melhor das emoções. Pensar em como uma outra pessoa se sentiria perante uma fala. Pedir desculpa para as pessoas que tu tem que pedir desculpa, porque também muitas vezes nós erramos e a gente fica com o nosso ego dizendo: não peça perdão para ninguém. Mas é um exercício de humildade incrível que tu toque no ombro de alguém e diga: olha, errei, tô disposto a mudar, tô disposto de verdade, foi sem querer. Então tu vai lá e pede desculpa. E aí a pessoa aceitando ou não já não é problema seu, ok? O importante é tu tirar esse peso de si próprio e lidar com as consequências dos seus próprios atos, se tu magoou alguém. E é claro, eu jamais poderia deixar de ressaltar o quarto item, que é a independência mental. Tu tem que se relacionar com as outras pessoas? Claro que tem que. O teu cérebro, para ser saudável, tu precisa entrar em contato com outros seres humanos. O Jordan Peterson diz que para ter uma mente saudável é necessária toda uma tribo de pessoas, várias relações sociais. Mas não é por isso que tu deve perder de vista as coisas importantes e significativas, ok? A tua independência mental, tu pode conviver com pessoas que têm opinião diferente da tua, sem agredi-las, sem querer mudá-las. Tu só precisa preservar o teu eu autêntico e saber que tem certas coisas que são idiosincrasias suas e que não há o que os outros possam fazer. E tu pode tentar mascarar isso, tá? Só que aí tu não vai se sentir bem consigo mesmo, porque tu tá dando mais importância para os outros do que a si mesmo. E quando tu faz isso, tu se perde em um personagem, porque cada ser humano, como é diferente um do outro, tu vai agir de uma forma para um, de uma forma para outro, dando uma mensagem para si próprio que tu não vale nada e que tu vale somente o que os outros dizem que tu vale, mas não é assim. Tu tem que dar importância para si próprio, para as tuas opiniões, para as conclusões que tu chegou e principalmente tu precisa saber expressar isso para caso algum dia seja necessário tu jogar na cara de alguém alguma informação, tu saber fazer isso com excelência e não com agressividade, ok? Agora, saindo um pouquinho fora desses pilares, eu quero pensar aqui, quero raciocinar junto contigo. Cada vez que tu errou na tua vida, e tu pode estar passando por um erro nesse exato momento, saiba que foi a negligência de certas informações e a atenção mal colocada em coisas mal resolvidas que te fez fracassar. Existe até uma palavra para isso, se chama negligência. Cada vez que tu negligenciar algo, que tu não empregar as tuas forças de resolução para algo que precisavam das tuas forças de resolução, tu vai pagar um preço altíssimo por isso, tá? Por que que os relacionamentos terminam? Por que que as empresas terminam? Por que que homens vão à falência? Por que que homens se endividam? Bom, ao fator humano, talvez um relacionamento acabou e não é culpa tua, mas talvez o teu relacionamento tenha acabado e tenha sido culpa completamente tua, tá? Não é seguro jogar só a bola pro outro e dizer que só o outro é culpado. Só os meus sócios são culpados da minha empresa irmã. Esse mundo capitalista é culpado de eu ter dívidas. Epa, amigão, tu tem consciência e responsabilidade de ação e tu tem que assumir a responsabilidade por todas as tuas ações. Logo, se tá acontecendo algo na tua vida, não é seguro que tu jogue toda a responsabilidade pros outros. Ao menos uma mínima responsabilidade tu teve que ter uma participação ativa e negligente nisso tudo que tu tá passando, provavelmente, ok? Então busque tomar a consciência e enfrentar os teus problemas antes que os teus problemas te aniquilem. Porque os teus problemas não vão ser nada piedosos contigo. Os teus problemas não estão nem aí pra ti. Os teus problemas querem mais é que tu morra. Vamos colocar nas palavras mais exatas possíveis. Tá vindo uma maré de problemas pra todos nós. Problemas são inerentes à vida e esses problemas não têm piedade, apenas crueldade conosco, ok? E a única forma de te superar isso é quando tu aceita que são inevitáveis os problemas e os combate ativamente
tranquilamente na linha de frente, sem medo algum. Lembra do que o Napoleão Hill diz no livro Mais Esperto que o Diabo? Que o diabo ele usa o medo das pessoas para deixar elas fragilizadas. E aí, quando tu tá fragilizado, tu não tem mais poder de ação. Logo, torna-se um perdedor irrecuperável. A não ser que tu assuma a postura de fé de novo e vá com coragem vencer na vida. E é interessante pensar por essa perspectiva de um grau de maturidade elevada que a gente toma responsabilidade sobre a nossa própria consciência, porque lá na Bíblia Jesus já nos alertou: por cada palavra boba, por cada coisinha idiota que tu falar, tu vai ter que prestar contas no juízo final. Logo, se tu vai ter que prestar conta até das tuas piadas, meu querido, imagina das tuas ações. Imagina das tuas ações erradas, então. Essas palavras bobas que eu digo assim sem pensar vão contar, que fará as minhas ações, aquelas que realmente têm potencial destrutivo ou construtivo? Então é muito melhor pra ti que tu aperte o botãozinho vermelho da consciência e preste atenção no que tu vai fazer, do que sair aleatoriamente fazendo algo de forma autômata. Todos aqueles pequenos pensamentos que tu tem de negatividade vão te afetar. Pequenos pensamentos geram pequenas dúvidas. Pequenas dúvidas geram pequenas hipóteses. Pequenas hipóteses geram insegurança. E pequenas inseguranças levam a Eva a comer o fruto que o diabo chegou e induziu ela a comer. Então, quando eu digo para te ter consciência, não é só para te adquirir uma postura de coragem, e não só porque uma postura de coragem vai te fazer vencer na vida, mas sim porque tu também é um corpo celestial, metafísico e biológico. Quando tu encontra-se em uma posição de saber realmente quem tu é, tu não vai mais ter a dúvida, tu não vai ter mais essa falta de consciência sobre as coisas que tu quer, e tu vai realizar as coisas de uma forma que até o teu espírito vai guiar tu junto. O lado metafísico vai transcender a própria carne, vamos colocar nessas palavras, e tu vai tirar confiança de lugares que tu nem achou que era possível fazer. Só dando um recadinho rápido aqui, em breve eu vou lançar a Jornada dos 7 Cavaleiros do Poder. Então, já vai se preparando aí, separa uma graninha, vai ser o preço de um lanche, baratinho, mais de 5 horas de conteúdo, ou 4 horas de conteúdo, eu não sei quanto que vai dar no final das contas, mas separa uma graninha aí, beleza? Gostando desse vídeo, é claro, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o teu like nesse vídeo que é muito importante, e conhecer o livro Príncipe das Sombras, que vai estar aqui no primeiro link da descrição. Fui!